Você já teve a sensação de que basta ouvir uma única frase certa, na hora certa, para sua mente dar um estalo e tudo mudar? Pois é. Hoje você vai conhecer 10 frases de Jim Rohn que têm esse poder. Frases que podem virar uma chave dentro de você e te fazer olhar para a vida com olhos completamente novos. Mas atenção! Depois desse vídeo, é bem provável que você nunca mais pense do mesmo jeito. E aí? Está preparado para mudar sua forma de ver o mundo? Então já se inscreve no canal. Vamos lá! Sabe aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Essa é uma das pérolas de Jim Rohn, e ela já começa cutucando onde mais dói, nas nossas escolhas diárias. Para muita gente, isso soa até ofensivo. Mas se você parar para pensar, faz todo sentido. Quem te cerca influencia diretamente seus pensamentos, suas atitudes e até os resultados que você colhe. É como se estivéssemos o tempo todo absorvendo ideias, hábitos e emoções das pessoas ao nosso redor, seja para melhor ou para pior. E essa frase, apesar de simples, escancara uma verdade poderosa. Se você quer mudar sua vida, precisa primeiro observar quem está do seu lado. Jim Rohn não dizia isso para julgar, mas para despertar. Ele acreditava que, ao tomar consciência das nossas influências, a gente ganha o poder de mudar o rumo da nossa própria história. Imagina por um segundo. Como seria sua vida se você passasse a conviver com pessoas mais ambiciosas, mais positivas, mais focadas? Esse tipo de pergunta já começa a reprogramar sua mente, porque ela mexe diretamente com a sua identidade. E isso é PNL pura. O cérebro começa a procurar novas referências, novos modelos. E quando você muda o que consome e com quem se conecta, o resultado é inevitável. Sua mentalidade se transforma. E é aí que entra o verdadeiro poder dessa primeira frase. Não se trata só de andar com gente legal. É sobre elevar seu padrão. É sobre entender que, para crescer, você vai ter que se distanciar de certas companhias. E tudo bem. O crescimento exige sacrifícios, a liberdade exige escolhas. E Jim Rohn era mestre em colocar tudo isso em palavras simples, mas com impacto profundo. Outra coisa interessante. Essa frase também fala sobre responsabilidade. Porque não adianta culpar os outros pelo que você vive. Se você continua cercado de negatividade, a responsabilidade é sua. E ao reconhecer isso, você se liberta. Você para de esperar mudanças externas e começa a agir internamente. Percebe como essa única frase já tem o poder de virar sua mente do avesso? E olha que a gente só começou. Ainda tem muita coisa pela frente. E eu quero saber, enquanto você ouvia isso, passou alguém pela sua cabeça? Um amigo, um parente, um colega de trabalho? Se sim, é sinal de que essa reflexão já começou a fazer efeito. E essa é a mágica dos ensinamentos de Jim Rohn. Ele não te dá respostas prontas. Ele faz você pensar. Ele joga uma frase no ar e ela começa a trabalhar dentro de você. Como uma semente que, se cair no solo certo, pode florescer em forma de atitude, coragem e transformação. Agora respira fundo e continua comigo, porque as próximas frases são ainda mais impactantes, e cada uma delas tem o potencial de abrir uma nova porta dentro da sua mente. E aí, tá preparado para continuar essa jornada? A segunda frase de Jim Rohn é daquelas que, quando você ouve, parece simples demais, até o momento em que ela começa a martelar na sua cabeça. A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Já parou para pensar nisso com profundidade? Quantas metas você já traçou na vida? Quantas promessas de fim de ano, objetivos de segunda-feira, planos de a partir de amanhã? E quantos deles realmente viraram realidade? A diferença entre o que você quer e o que você conquista não está na sorte, nem na motivação passageira. Está na disciplina. E aqui está a virada de chave. Disciplina não é rigidez.
não é viver uma vida chata, robótica, sem prazer. Pelo contrário, disciplina é liberdade. É você dizer não agora para poder dizer sim com força lá na frente. Quando Jim Rohn fala dessa ponte, ele está dizendo que o único caminho real entre o que você sonha e o que você vive é a constância nas pequenas ações diárias. Muita gente se perde porque acredita que precisa de uma grande virada, de um evento transformador, de uma chance única. Mas na prática, é a rotina que molda sua realidade. São as escolhas silenciosas, repetidas, consistentes. É acordar cedo mesmo quando você não tem vontade. É estudar quando o sofá está te chamando. É investir em você quando ninguém está te aplaudindo. A disciplina constrói algo que a motivação nunca vai conseguir sustentar. Resultados duradouros. E aqui entra uma reflexão profunda. Qual tem sido sua relação com a disciplina? Você se vê como alguém indisciplinado que sempre começa, mas nunca termina? Ou você já entendeu que disciplina pode e deve ser treinada? Ninguém nasce disciplinado. Isso é hábito, é treino, é resistência ao impulso. E isso é libertador, porque significa que você não depende de talentos especiais, de inteligência acima da média ou de condições perfeitas. Você só precisa dar o primeiro passo e repetir, de novo e de novo, até que vire parte de quem você é. E Jim Rohn sabia disso como poucos. Ele passou anos ensinando que não existe sucesso sem esse pilar. Que quem quer vencer precisa ser, antes de tudo, confiável para si mesmo. E isso só acontece quando você cumpre o que promete, mesmo que ninguém esteja vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. Agora para e pensa. O que você vem adiando por falta de disciplina? Que meta ainda está no papel esperando sua atitude? Essa frase é um convite, um chamado para ação silenciosa, para construção sólida, dia após dia. Porque quando a disciplina vira um estilo de vida, a realização deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar inevitável. E talvez essa seja uma das verdades mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que você vai ouvir hoje. A terceira frase de Jim Rohn é um verdadeiro tapa na cara disfarçado de conselho sábio. Não deseje que seja mais fácil, deseje que você seja melhor. E essa frase tem um poder brutal, porque ela destrói de vez aquela mentalidade de vítima que em algum momento todos nós já carregamos. Sabe quando a vida aperta e a gente solta aquele clássico "Por que isso está acontecendo comigo?" Ou "Por que tudo é tão difícil para mim?" Pois é. Essa frase de Jim Rohn vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não está dizendo que você tem que aceitar tudo calado ou ignorar as dificuldades. Ele está dizendo que o foco está no lugar errado. O problema não é a dificuldade, o problema é quem a gente se torna diante dela. E isso muda tudo. Porque quando você deseja ser melhor e trabalha para isso, os desafios não somem, mas você passa a ter estrutura para lidar com eles. Você cresce, você evolui. E os problemas que antes pareciam gigantes, agora parecem apenas degraus. O segredo está aí. Os obstáculos não diminuem, você é quem se agiganta. E isso é libertador. Porque enquanto a maioria espera que as coisas fiquem mais fáceis, os vencedores buscam se tornar mais fortes. Essa mentalidade te coloca no controle, tira o peso da reclamação e coloca nas suas mãos a responsabilidade de se preparar mais, estudar mais, persistir mais. E se tem algo que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias, é essa capacidade de se moldar ao desafio, em vez de esperar que o desafio se molde a você. É aqui que muita gente se perde. Porque fica esperando que o mundo mude, que as condições melhorem, que o cenário externo fique mais favorável. Mas Jim Rohn já dizia: o vento sopra para todos. O que muda é como você ajusta suas velas.
E isso só acontece quando você decide parar de reclamar do vento e começa a desenvolver habilidade para navegar. A frase, apesar de simples, tem camadas profundas. Ela toca diretamente na sua mentalidade, na sua autoestima, no seu senso de autonomia. É um convite à maturidade, porque crescer dói, mas estagnar dói muito mais. E se você parar para pensar agora, em quantos momentos da sua vida você perdeu tempo desejando que tudo fosse mais fácil? Quantas vezes você adiou seus sonhos porque achou que não ia dar conta? Essa frase te convida a inverter essa lógica, a se perguntar: e se em vez de esperar que fique mais fácil, eu me tornasse melhor, mais preparado, mais forte? A transformação real começa nesse tipo de questionamento, porque ele te tira da posição de vítima e te coloca como protagonista. E quando você começa a viver com esse mindset, nada é impossível. As dificuldades continuam existindo, mas agora você enxerga nelas uma oportunidade de crescer, e não uma ameaça. E isso muda absolutamente tudo. A quarta frase de Jim Rohn é daquelas que, se você entender de verdade, pode redefinir completamente a forma como você lida com o tempo. O tempo vale mais do que o dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo. Leia isso de novo, com calma. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes você realmente parou para pensar na profundidade dessa frase? A gente vive numa sociedade que valoriza tanto o dinheiro que se esquece do ativo mais valioso que existe: o tempo. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode falir e recomeçar. Mas cada minuto que passa é um pedaço da sua vida que não volta mais. É como se cada dia fosse um cheque que você gasta, mesmo sem perceber. E Jim Rohn sabia disso. Ele via o tempo como um recurso sagrado, algo que deve ser usado com intenção, com estratégia. Quando ele dizia isso, não era para te deixar paranoico com produtividade. Era para te lembrar que cada escolha que você faz tem um custo temporal. E a pergunta que fica é: com o que você tem trocado os seus dias? Com o que você tem trocado a sua vida? Porque é exatamente isso que acontece toda vez que você diz sim para algo que não te move, não te constrói, não te aproxima da vida que você quer viver. Você está dizendo não para algo que talvez fizesse toda a diferença. E o mais doido é que muitas vezes a gente troca tempo por migalhas. Horas e horas rolando feed, discutindo coisas inúteis, procrastinando o que realmente importa. Tudo isso é vida indo embora. E aí entra um outro ponto profundo dessa frase. Você está investindo seu tempo ou apenas gastando? Essa distinção muda tudo. Porque quem investe tempo, colhe resultados. Quem gasta tempo, fica esperando a vida melhorar sozinha. E o mais curioso é que quanto mais você entende isso, mais criterioso você se torna com o que assiste, com quem conversa, com o que consome. Você começa a perceber que a vida não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer o que importa. E isso não é sobre virar um robô da produtividade. É sobre viver com propósito. É sobre fazer valer cada dia. Jim Rohn falava muito disso, da importância de ser intencional com o tempo. Ele dizia que enquanto a maioria vive no piloto automático, os poucos que dominam o tempo dominam os resultados. E isso serve para tudo: trabalho, relacionamentos, saúde, sonhos. Porque quem tem consciência do tempo tem urgência de viver, tem pressa de realizar. E para pensar, quantos projetos seus estão parados simplesmente porque você sente que não tem tempo? Agora olha para a sua rotina. Será mesmo que falta tempo? Ou falta prioridade? Essa frase te convida a parar de viver no modo sobrevivência e começar a viver no modo construção. Porque no fim das contas, tempo é vida. E cada segundo desperdiçado é um pedaço da sua história que você não vai conseguir escrever de novo.
A consciência disso não deve gerar culpa, mas sim movimento, clareza, ação. Porque a partir do momento em que você entende o real valor do tempo, você começa a proteger seus minutos como se estivesse guardando pepitas de ouro. E é exatamente isso que eles são. A quinta frase de Jim Rohn parece simples, mas carrega um poder silencioso que pode mudar completamente sua relação com os próprios resultados. O sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Olha que poderoso isso. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás do sucesso como se ele fosse uma coisa externa, escondida em algum lugar, esperando ser encontrado. Só que Jim Rohn vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: pare de correr, comece a se transformar. E quando você muda, o sucesso vem até você. Parece mágica, mas é apenas consequência, porque sucesso não é um ponto fixo no mapa. Ele é o reflexo da sua evolução. É como se a vida dissesse: quando você estiver pronto, eu te entrego. Essa frase toca fundo, porque nos obriga a olhar para dentro, a parar de culpar o mercado, a economia, a concorrência, a sorte, e começar a perguntar: quem eu estou me tornando? Porque é essa pessoa que vai determinar o que você atrai. Não adianta querer resultados de alto nível com comportamentos medíocres. Não adianta sonhar alto e agir pequeno. O sucesso verdadeiro, duradouro, consistente é uma extensão do seu caráter, da sua disciplina, da sua coragem. E aqui vem uma virada importante. Você não precisa esperar estar pronto para começar a se tornar essa pessoa. O processo de mudança começa nas pequenas decisões, em como você reage aos desafios, em como você lida com o tempo, com a dor, com o desconforto. Jim Rohn sabia disso. Ele acreditava que a verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas em quem você precisa se tornar para conquistar aquilo. Porque é isso que ninguém pode tirar de você. O carro pode quebrar, o emprego pode acabar, a grana pode sumir, mas o que você se tornou, isso permanece. E esse é o verdadeiro ativo. A grande pergunta é: você tem se desenvolvido ou apenas se distraído? Essa é uma reflexão honesta, e muitas vezes desconfortável, mas absolutamente necessária. Porque a vida responde à sua energia, à sua mentalidade, à sua consistência. E se você está aqui assistindo até agora, é porque algo dentro de você sabe que está na hora de evoluir. E deixa eu te falar uma coisa importante. Se esse conteúdo está te ajudando, se você sente que essas frases estão abrindo sua mente, então se inscreve agora no canal. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais vindo por aí. E eu quero caminhar com você nessa jornada de crescimento. A sua inscrição mostra que você está comprometido com a sua evolução. E eu prometo continuar trazendo conteúdos que realmente façam sentido, que provoquem, que toquem, que transformem. Mas agora, volta ao foco. O sucesso não é uma corrida. Ele é um reflexo, um espelho da sua transformação interna. E quanto mais você cresce por dentro, mais os resultados certos começam a aparecer do lado de fora. É automático, é inevitável. E é exatamente isso que faz essa frase de Jim Rohn ser tão poderosa. A sexta frase de Jim Rohn é um verdadeiro convite à responsabilidade pessoal. Ele dizia: aprenda a trabalhar mais em você do que no seu trabalho. No começo, pode parecer estranho. Afinal, todo mundo aprende que é preciso trabalhar duro, ralar, produzir mais. Mas o que Jim está dizendo aqui vai muito além disso. Ele está falando sobre crescimento interno, sobre entender que se você se desenvolver como pessoa, tudo ao seu redor começa a melhorar também, inclusive o seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos. Isso muda completamente a forma como você enxerga a vida, porque a maioria das pessoas gasta energia tentando mudar o que está fora. Querem um emprego melhor, uma rotina diferente, mais dinheiro.
mas continuam sendo a mesma pessoa de sempre, com os mesmos hábitos, as mesmas crenças, os mesmos medos. E aí, nada muda de verdade. Jim Rohn sabia disso. Ele entendia que quando você investe em você mesmo, em conhecimento, em disciplina, em mentalidade, tudo o que está ao redor começa a se alinhar. É como se o mundo externo fosse apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você está desalinhado por dentro, nada flui do lado de fora. Mas quando você começa a evoluir, a crescer de verdade, as oportunidades surgem, os resultados aparecem, as portas se abrem. E aqui vai uma reflexão. O quanto do seu tempo você tem dedicado ao seu próprio desenvolvimento? E não estou falando só de estudar ou ler livros, mas de parar e olhar para dentro. De se questionar, de entender suas limitações, seus padrões, seus comportamentos automáticos. Esse tipo de trabalho é silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas ele é a base de tudo. Porque enquanto muitos estão preocupados apenas com o currículo, os verdadeiros vencedores estão preocupados com o caráter. E isso faz toda a diferença. Jim Rohn não ficou famoso por ser um gênio do mercado, mas por ser um mestre da mentalidade. Ele entendeu cedo que se você mudar quem você é, tudo que você faz muda junto. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega um dos pilares mais profundos do desenvolvimento humano. É sobre parar de terceirizar os resultados e começar a assumir o controle da própria transformação. E isso começa com uma decisão, um compromisso consigo mesmo. E se essa frase mexeu com você de alguma forma, se ela te fez refletir ou despertou algo aí dentro, comenta aqui embaixo a palavra-chave: evoluir. Isso vai mostrar que você entendeu o poder dessa mensagem, que você não está aqui só para ouvir, mas para aplicar. E mais, ao comentar, você também inspira outras pessoas que estão lendo a fazer o mesmo, a crescer junto, a se comprometer também. Porque esse é o nosso objetivo aqui: criar uma comunidade de pessoas que não se contentam com o raso, que querem mais, que estão dispostas a crescer de dentro para fora. E tudo isso começa com uma decisão, uma escolha. E nesse caso, uma simples palavra: evoluir. Agora vamos falar de duas frases que se complementam como poucas. A sétima é direta, quase dura, mas necessária. Ou você comanda o seu dia, ou o dia comanda você. A oitava vem como um complemento essencial. A motivação é o que te faz começar. O hábito é o que te faz continuar. Juntas, elas entregam um dos maiores segredos para construir uma vida com mais controle, foco e resultado. Vamos começar pela primeira. Quantas vezes você já acordou cheio de planos, mas no fim do dia percebeu que nada andou, que o tempo passou, os imprevistos chegaram, a bagunça tomou conta e você só foi empurrando o que precisava fazer? Isso acontece com todo mundo. Mas Jim Rohn nos lembra que essa desorganização não é aleatória. Ela é consequência da falta de comando. Quando você não assume o controle do seu dia, outras coisas assumem por você. Redes sociais, demandas dos outros, distrações, urgências que nem sempre são importantes. E o problema não é só a produtividade que se perde. É a sensação de descontrole que se instala. Aquela frustração silenciosa de saber que você poderia ter feito mais, mas deixou passar. E é aí que entra a importância de assumir o leme. De começar o dia com intenção, com clareza. De planejar ao invés de só reagir. Jim acreditava que ao dominar seu dia, você começa a dominar sua vida. E isso nos leva diretamente à segunda frase. A motivação é o que te faz começar. O hábito é o que te faz continuar. Porque não adianta nada ter um plano lindo, cheio de metas, se você só age quando está animado. A motivação é ótima para dar o primeiro empurrão, mas ela é instável. Ela vem e vai.
O que sustenta o processo mesmo nos dias ruins é o hábito. É aquele compromisso silencioso com você mesmo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É isso que separa os que tentam dos que conseguem. E Jim Rohn deixava isso muito claro. Não existe consistência sem hábito, e não existe progresso sem consistência. Ele falava muito sobre o poder dos pequenos rituais diários. Não precisa ser nada grandioso. Um tempo de leitura, 1 hora de estudo, 10 minutos de silêncio. Coisas pequenas, feitas com intenção, que somadas ao longo do tempo, criam uma base sólida de evolução. E aí está a chave. O sucesso não vem de grandes explosões de esforço, mas da repetição disciplinada do que funciona. Quando você transforma o que hoje parece esforço em hábito, aquilo passa a fazer parte de quem você é. E quando isso acontece, o progresso se torna inevitável. Agora para e pensa. Como têm sido seus dias? Quem está no controle? Você ou o caos? E mais, você tem feito o que precisa só quando está motivado? Ou tem construído hábitos que te mantêm no caminho, mesmo nos dias difíceis? Essas duas frases, quando colocadas juntas, te entregam um verdadeiro mapa para a construção de uma rotina poderosa. Porque no fim das contas, não é sobre fazer muito num único dia, e sim sobre fazer o necessário todos os dias. Chegamos às duas últimas frases dessa jornada. E como era de se esperar, Jim Rohn termina com chave de ouro. A 9ª frase é quase como um espelho que ele coloca diante de nós. A vida não melhora por acaso, ela melhora por mudança. A 10ª, por sua vez, encerra com sabedoria e direção. Se você realmente quer fazer algo, encontrará um caminho. Se não, encontrará uma desculpa. Agora respira fundo e vamos mergulhar nelas. Começando pela primeira. Quanta gente você conhece que vive esperando que as coisas melhorem? Que o emprego mude, que a economia se recupere, que as pessoas ajam diferente, que o tempo certo chegue. Jim Rohn desmascara essa ilusão com uma frase curta, mas poderosa. Ele nos lembra que a vida só muda quando a gente muda. Quando você decide mudar seu comportamento, sua mentalidade, suas ações, aí sim o cenário começa a se transformar. Não é sorte, não é acaso, é decisão, é escolha, é ação. E isso não significa que tudo vai se resolver da noite para o dia. Mas significa que enquanto você estiver esperando algo lá fora mudar, vai continuar parado. Agora, quando a mudança começa dentro, ela se espalha. Primeiro em você, depois no que você faz, e por fim, nos resultados que você colhe. É um efeito dominó, mas precisa de um empurrão inicial, que parte de você. E é aqui que entra a 10ª frase, porque ela tira todas as desculpas do caminho. Se você realmente quer fazer algo, encontrará um caminho. Se não, encontrará uma desculpa. Duro? Talvez. Verdadeiro? Completamente. Quantas vezes você já se pegou dizendo que queria algo, mas não agia? Quantas vezes você usou falta de tempo, de dinheiro, de apoio como justificativa? Jim Rohn não acreditava em desculpas. Ele acreditava em prioridade. E essa frase escancara isso. Porque, quando a gente quer de verdade, a gente encontra um jeito. Pode não ser o jeito ideal, pode ser mais difícil, mais demorado, mas a gente faz. Agora, quando não há compromisso real, qualquer obstáculo vira motivo para parar. Essa frase também convida à honestidade. Ela te força a olhar para dentro e perguntar: eu realmente quero isso? Ou só gosto da ideia de querer? Porque querer de verdade envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve desconforto. E a maioria quer o resultado, mas não quer pagar o preço. Jim Rohn sabia que sucesso não é sobre prometer, é sobre fazer. Não é sobre intenção, é sobre execução. E essas duas frases juntas formam um alerta e um impulso. Elas dizem, em outras palavras, pare de esperar,
Comece a se mover. Porque o tempo passa, e a diferença entre quem vive uma vida comum e quem constrói uma história extraordinária está justamente aí, na disposição de mudar e de fazer acontecer, mesmo quando tudo parece difícil. No fim, a mensagem de Jim Rohn é clara. Sua vida está, agora, nas suas mãos. E o que você vai fazer com ela? Só depende de você. Se você chegou até aqui, respira fundo e reconheça uma coisa. Você é diferente. Não é qualquer pessoa que assiste um conteúdo inteiro como esse, absorvendo, refletindo e se abrindo para mudar. Isso já mostra que existe dentro de você uma vontade real de crescer, de ir além. E é exatamente esse tipo de mentalidade que transforma vidas. Porque como Jim Rohn nos ensinou, nada muda até que a gente mude. E tudo muda quando a gente decide se tornar alguém melhor. Ao longo deste vídeo, você viu 10 frases que não são apenas palavras bonitas. Elas são princípios, verdades, ferramentas de reprogramação mental. Se você ouviu com atenção, sabe que cada uma delas tem o poder de abrir uma nova porta dentro de você. E o mais incrível é que agora, com essa nova visão, você não volta mais para o ponto de partida. Sua mente se expandiu, e isso ninguém pode tirar. Agora é com você. Pegue uma dessas frases e coloque em prática hoje mesmo, não amanhã. Hoje. Porque a mudança começa no exato momento em que você diz chega para a estagnação e sim para a transformação. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se ele te fez refletir, pensar diferente, sentir algo novo, então deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse, que realmente agregam valor. Se inscreve também, porque aqui você vai encontrar sempre mensagens poderosas, que cutucam a sua zona de conforto e te empurram para um novo nível. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que está precisando ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples frase no momento certo muda o rumo de uma vida inteira. E claro, eu quero ver você comentando aqui embaixo. Escreve a palavra evoluir se você entendeu o poder dessa mensagem e está comprometido com a sua transformação. Esse espaço dos comentários é uma extensão do vídeo. É onde a gente se conecta, compartilha as experiências e cresce junto. E agora, antes de você sair daqui, não esquece de assistir o próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Ele vai complementar tudo o que você aprendeu aqui hoje e levar ainda mais longe a sua jornada de desenvolvimento pessoal. Eu preparei aquele conteúdo com muito cuidado para você continuar crescendo sem parar. E por fim, eu quero te agradecer, de verdade, por ter ficado comigo até o final. Isso mostra que você está levando a sério sua evolução. E pode ter certeza, quem se compromete com o próprio crescimento colhe resultados que vão muito além do esperado. Então, mais uma vez, obrigado por sua presença, pela sua atenção e por estar construindo essa nova versão de si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.